Um, dois, três. Você está prestes a descobrir o erro que pode travar sua importação, sabe? E ninguém te contou isso? Como que você resolve isso? Isso mesmo, William. Essa questão acontece desde empresas pequenas a grandes empresas, como empresas que estão começando a importar por agora ou empresas que têm 20 anos já no comércio exterior. Então, mas esse é um erro mortal que ninguém te contou até o momento. Poderia explicar um pouquinho mais sobre isso? Claro. Olha só, você preenche a invoice, certo? Então você confere essa invoice com o valor, geralmente está ok, quantidade está ok, Incoterm está ok. Mas mesmo assim você está deixando passar o erro fatal da invoice. Muito bem. De umas 10 importações que vocês trabalham, qual é a chance de acontecer isso? Quais são os casos que acontecem isso? 100%. 100%? 100%. Nossa, então deve ser uma coisa bem comum, porém ninguém percebe que está debaixo do nosso nariz. Isso depende da consulta que você tem, da empresa com que você está contratando aqui da China, depende disso? Depende de um know-how especializado na área de comércio internacional, né? Então, quando a gente vê os clientes fazendo as importações normalmente sozinhos, sem uma boa consultoria por trás, naturalmente caem nesse erro fatal. Entendido, certo? Esse erro mortal, Sá, acontece tanto em empresas que estão começando agora, quanto em gigantes com mais de 20 anos de experiência em importação? Exatamente, William. Ela não tem porte da empresa, né? Independente do porte, independente do nível de experiência dela no comércio internacional, normalmente os importadores caem nesse tipo de erro. E tem gente que já caiu mais de 2 vezes? Pelo que eu vejo, tem empresas que importam 20 anos e há 20 anos estão caindo nesse mesmo erro. Nossa, e por que a pessoa não percebe ou toda vez muda, é diferente, uma situação diferente que o próprio fornecedor exige? Por que as pessoas sempre caem, sabem que vai cair e mesmo assim não contratam uma empresa sólida na China? É uma falha muito simples, William, mas que passa desapercebido. Talvez pela falta de experiência em negociações com o Oriente, né? Porque normalmente acontece esse tipo de situação com empresas fornecedoras do Oriente, como é o caso da China, por exemplo, se o seu fornecedor é chinês. Entendido. Samara, você preenche a invoice direitinho? Qual o valor seria? Ok, quantidade, ok, Incoterms, ok, mas esqueceu o detalhe mortal? Seria alguma coisa que para você explicar? Isso mesmo. Normalmente os analistas de comércio exterior, quando seguem no processo de compra com o fornecedor, então eles recebem a invoice e conferem essa invoice para ver se estão nos padrões, pelo menos burocráticos do Brasil, certo? Se não está faltando, por exemplo, peso bruto, peso líquido, o volume, né, a quantidade de itens, o valor, normalmente é isso que é checado, Incoterm. Então, normalmente são seguidos questões mais pensando na burocracia brasileira, mas esse pequeno detalhe é que de fato as empresas esquecem. Muitas vezes podemos falar que ele passa desapercebido? Ele passa desapercebido, exatamente. De tantas informações que ocorrem numa importação, isso. Digamos que seria uma senha ou que você esquece rapidinho. Isso aí. E vocês sempre lembram isso para os seus clientes? Com certeza, a gente já vem ensinando isso tanto para os nossos clientes quanto para o mercado de uma forma em geral, esse pequeno detalhe. É isso que a gente está trazendo no vídeo aqui hoje também. Como seria
destacando esse pequeno detalhe tão sensível, mas que é tão importante para o público do Brasil, que quer tanto importar, que gosta tanto da China, porém não sabe desse pequeno detalhe. O que você tem a falar para ele? O ponto-chave, William, é o nome da empresa em uma língua local, certo? Então, estamos falando aqui, nossa empresa está aqui em Xangai, está na China, então vamos falar de fornecedores chineses, certo? O idioma aqui na China é o mandarim, portanto, o nome da empresa oficial, ele sempre é em mandarim. O inglês, ele é meramente um nome fantasia, que você pode criar hoje e amanhã já utilizar outro nome comercialmente falando. Mas as pessoas esquecem que a invoice é um contrato internacional. E neste contrato a gente tem que sempre utilizar os nomes oficiais de cada empresa, tanto do fornecedor quanto do importador. Mas é aí que está o erro mortal, porque o nome do comprador brasileiro sempre está lá em português, correto? E geralmente do fornecedor é colocado em inglês, o que não é uma língua oficial aqui na China. Podemos falar que ele coloca o nome em inglês apenas para chamar mais atenção? Sim, é o comercial e o que normalmente as empresas estrangeiras, como uma empresa brasileira, por exemplo, vai conseguir identificar. Concorda? É difícil de uma empresa brasileira, americana, argentina, entender o ideograma chinês. E por isso é utilizado normalmente o nome em inglês, apesar de não ser o correto. Samara, uma dúvida que não quer calar. Digamos que o comprador do Brasil, ele fala, tá em inglês ou tá em mandarim? Eu vou traduzir no Google. Isso serviria? Isso não serve. Por quê? O nome em inglês, ele é um nome fantasia. E ele simplesmente ele é criado. Ele não é... Tem algumas empresas que fazem as traduções chinês e inglês, mas tem empresas que não. Tem empresas que naturalmente criam um outro nome. Nada a ver com uma tradução. Então, simplesmente você pegar o nome em inglês que está na invoice e traduzir para o chinês, não é uma boa solução. Entendido. Podemos falar que se ele traduzir esse nome para o inglês, ele não vai encontrar, digamos, no CNPJ o nome da empresa, né? Exato, isso mesmo. Então tá, entendido. Agora vamos para a parte 3. Tá. Close em uma invoice com o nome do fornecedor só em inglês ou caracteres latinos. Não colocar o nome do fornecedor na língua local pode ser o fim da sua operação? Exatamente, William, porque neste caso, você utilizando apenas o nome em inglês, você, na realidade, não está sabendo com quem de fato você está fazendo esse negócio. Então, portanto, o nome na invoice, que é o seu contrato internacional, ele deve constar na língua local do seu fornecedor, no caso estamos falando de China, então na língua em mandarim, e mais o nome em inglês, para ficar fácil de você identificar e também utilizar no momento do pagamento do banco. Podemos entender que então, posso deduzir que todas as empresas chinesas, ela tem um nome chinês, certo? Sim. Não tem nada de errado com isso, mas para ela poder se destacar para o Brasil, ela vai ter um nome em inglês, com certeza. Naturalmente. Então, sempre as pessoas vão te mandar, vou falar, Samara, eu encontrei com esse nome, e vocês vão detalhar todas as informações e vai falar, olha, o nome dela em chinês é isso. Exato. Muitas vezes os empresários, quando vê outro nome, eles se sentem enganados. Sim, eles se sentem surpresos, né? E fala que isso é normal, né? É normal. Então, por isso que normalmente quando você está já conversando com o fornecedor, a primeira coisa a solicitar para ele é qual o seu nome oficial em chinês e qual o seu Tax ID, que seria o CNPJ de uma empresa brasileira. Seria o Tax ID? Isso. Você consegue destacar um pouco mais isso? Tax ID é o número de identificação, né? O número de identidade de qualquer empresa em qualquer país. É claro que cada país tem a sua nomenclatura local,
mas Tax ID é reconhecido de uma maneira geral como um número de identificação da empresa. E cada empresa possui um número. Através do número não se tem dúvida de qual empresa nós estamos conversando. Esse Tax ID, sabe, para as pessoas que sabem e têm uma familiaridade maior com a tecnologia, o que você recomenda? Deixe o trabalho com vocês ou eles podem botar no Google, comprar uma VPN e pesquisar sozinho? Claro, as empresas têm total liberdade de pesquisarem sozinhos, mas eu falo que a pesquisa sozinha também, né, William, ela tem dois pontos importantes. Primeiro é o tempo dedicado, né? Tempo hoje é dinheiro, então você tem esse tempo para ficar fazendo esse tipo de pesquisa? Essa é a primeira reflexão que eu vejo que a empresa tem que fazer. E a segunda é, eu tenho know-how suficiente para fazer essa avaliação? É uma análise também que cada um tem que fazer. Porque, vamos supor, o cara quer importar microfone, uma coisa bem fácil, mas não é o know-how dele procurar sobre o CNPJ das empresas, apenas sobre o microfone, mas ele vai tentar, certo? Exatamente. Respondida a pergunta, vamos lá. Alerta, cena 4. Alerta sonoro. Isso, piscando, erro crítico, narrador. Samara, na China, por exemplo, o nome legal da empresa precisa estar em mandarim ou nome em inglês? Na maioria dos casos, é meramente fictício? Exatamente, William. O nome em inglês, ele normalmente é meramente fictício, como se fosse um nome comercialmente criado. Hoje e amanhã eu posso ter outro nome, caso eu queira e decida criar, né, outro nome. Isso é muito normal aqui na China, isso acontecer. Mas o nome oficial não se tem dúvida. Obviamente ele pode ser trocado, mas de forma também oficial. E esses nomes, assim, quando ele é trocado, ele tem um prazo de tempo ou é trocado na hora? Normalmente, quando se troca o nome oficial, há todo um procedimento junto ao governo que tem que ser realizado, né? Então, hoje meu nome é X, amanhã eu quero passar para Y e junto ao governo ele vai fazer todas as alterações, tanto dentro dos sistemas do governo como também dos papéis da sua empresa. Mas ele vai sair isso para o mercado novamente de forma oficial. Já o nome comercial, eu posso alterar ele de um momento para o outro e isso não depende de nenhuma oficialização, concorda? Então, por isso não podemos depender apenas do nome comercial. Já houveram casos e clientes que procuraram nome, ficaram insistindo no nome fictício, porém, que vocês não achavam. Depois, claro, de pegar a consultoria com vocês acabaram descobrindo e falaram, não tem nada a ver com o que você está procurando? Sim, isso é muito comum de acontecer, né? As empresas nos passam um determinado nome da empresa, a gente pesquisa, essa empresa é como se fosse inexistente aqui na China, e daí a gente mostra isso para o importador brasileiro, e depois quando ele vai perguntar para o fornecedor qual o seu nome oficial, então aí de fato ele faz a pergunta certa, e normalmente então a empresa chinesa volta para ele com outro nome, que é o nome de fato oficial em chinês. Uma curiosidade, sabe? Para muitos, isso acontece tanto para pessoas experientes, já importadores da China, quanto para novas experiências, para quem está começando a fazer? Isso mesmo, ela acontece desde empresas que estão iniciando a importação agora, às vezes são até grandes empresas, mas estão decidindo a importar agora, como também empresas que já têm 20 anos no comércio exterior, 20 anos de importação, mas esse detalhe ele é tão sutil que a empresa ela fica mais preocupada com as questões burocráticas e deixa, infelizmente, esse detalhe passar. Podemos falar quanto maior é o comprador no Brasil, mais acontece isso? Mais acontece, exatamente. Porque devido ao tempo, devido à falta de comunicação, então tem que ser rápido. Isso mesmo. E pela falta de vivência aqui na China mesmo, né? Muitas vezes esse comprador, ele lida há muitos anos com o comércio internacional, mas ele nunca esteve
presente em uma empresa chinesa de fato. Ele nunca esteve dentro de uma empresa chinesa para saber como que as coisas de fato acontecem aqui. Consegue detalhar em poucas palavras o que seria presente dentro de uma empresa chinesa? Porque o cara fala, eu tô na China, mano. Sim. O cara pensa que tá na China, o empresário pensa que tá na China e já vai falar, eu tô na China, mas não tô numa empresa deles? Como assim? O que seria isso mais ou menos? Sim, às vezes você está na rua aqui na China ou visita uma empresa chinesa, certo? E normalmente quando você visita uma fábrica, por exemplo, você vê lá o nome dela em inglês, né, da entrada da empresa. Só que muitas vezes esse nome em inglês não está registrado. E é esse o ponto aqui que nós estamos batendo. Certo. Aqui foi para a parte 4. Agora vamos para a parte 5. Parte 5. 1, 2, 3. A solução sempre exige o nome do fornecedor, sabe? No idioma local do país de origem, no caso, a China. E é assim que você garante com quem realmente está negociando? Exatamente, William. Só com este nome oficial é que você, de fato, garante com quem é a empresa que eu estou conversando, de fato. Então, é somente assim, lembrando que a invoice é um contrato internacional e neste contrato devem constar os nomes oficiais das empresas. Se você está lidando com um fornecedor chinês, você vai pedir o nome dele em mandarim. Se você está lidando com um fornecedor indiano, né, vai pedir na língua local da Índia. Se você está lidando com um fornecedor dos Emirados Árabes, você vai ter que também ter na invoice árabe. Então, é esse o raciocínio numa compra internacional. Você está destacando tanto isso, muitas vezes, muitos brasileiros, não entendem isso e não têm esse tempo também. Sim. Mesmo, muitas vezes, com agora a tecnologia podendo te escutar, vai acontecer isso. Um tempinho agora que você falaria para ele, destacaria por que você tem que pegar uma boa consultoria antes de vir para a China e não vir aqui na forma, podemos falar, aventureira? Sim. O que eu falo é assim, né, William? Se você, de fato, valoriza o seu tempo dentro do seu business, então você vai se dedicar ali a coisas que, de fato, você tem competência para fazer e você é uma pessoa-chave dentro da empresa para gerar as metas, né, o desenho futuro da sua empresa. E para isso tem que ter dedicação, certo? Agora, se você começar a se dedicar a questões que mesmo você não tem tanta experiência, então aí são dois erros, né? Você está colocando o seu tempo no lugar errado e ainda você tem falta de know-how para isso. E às vezes as pessoas, elas ficam se sentindo mal ao dizer que, ok, eu tenho falta de know-how, mas isso não é nada de mal, é simplesmente dizer o que eu sou bom de fato e qual o meu papel dentro da empresa. É saber reconhecer isso e para qual tipo de empresa ou equipe eu posso delegar essa questão que é mais especializada. É aí que entra a nossa consultoria. Aí entra a consultoria da Serpa China, né? Exatamente. Há quanto tempo já estão fazendo isso? A nossa empresa já tem mais de 11 anos, aqui em Xangai especificamente. É claro que se a gente pegar toda a história dos diretores, vai para mais de 30 anos, né, essa história. Mas a Serpa China Consulting está aqui em Xangai há 11 anos. Muito bom. 6. Tech 6. Com essas dicas da Serpa China Consulting, Samara, você foge do prejuízo, segue a gente e esteja no mundo internacional com segurança. Isso mesmo, William. O meu convite aqui é a todos vocês que estão interessados em entender mais de negócios internacionais, é seguir as nossas dicas. Através das nossas dicas, certamente você vai reduzir aí todos os riscos da sua operação. Muito bem. Além de reduzir todos os riscos,
com vocês dá para ter uma experiência incrível. Certamente, você tem uma outra, você vai enxergar o mundo internacional de uma outra forma e muito mais profissional e suave para o seu negócio. E mais importante que a gente acha, sabe? Acho que foi isso, calma aí. É que aqui, nossa, graças a Deus, quando você terminou, acabou o espaço. Ah, é? Acabou o espaço do meu celular. Eita, nós, acabou.